Bom dia, corretor. Bom dia, internauta. Estamos aqui com mais um programa Mundo Imobiliário, feito por você e para você. Na semana passada, nós falamos sobre incorporação imobiliária, o que nos gerou algumas perguntas de corretores sobre um item bem específico da incorporação, que é o memorial descritivo. O memorial descritivo é um documento onde está transcrito todos os detalhes construtivos e de acabamento do empreendimento imobiliário, porque como ele está em construção, é necessária essa definição. Lá estão descritos a forma de construção, de estrutura, fechamento, acabamento, bem como os itens de que são dotados os condomínios. Hoje, nós trouxemos alguém para nos ajudar. Hoje, temos aqui a arquiteta Thaís Todescato Fornazari. Ela é gerente de desenvolvimento de produto da IU Inc. Incorporadora e Participações S.A. e ela vai nos ajudar nesse quesito. Olá, Thaís. Olá. Seja muito bem-vinda ao obrigada. programa Mundo Imobiliário. E a gente trouxe você aqui exatamente para falar sobre isso, né? Como você trabalha isso no seu dia a dia. Sim, nosso dia a dia é justamente isso, desenvolver bons produtos para venda, para o corretor conseguir trabalhar, bom dia corretor, e também fazer o memorial e toda essa parte para auxiliá-lo na venda e auxiliar os proprietários a receber os seus imóveis. Ok. Sempre que nós estamos com um cliente, e você sabe muito bem disso, né, corretor? Vendendo um empreendimento na planta ou ainda em construção, nós nos deparamos com a solicitação do cliente em ver o memorial descritivo. Ele sabe que isso é importante. Lá existem termos que nós temos que explicar para o corretor, para o cliente, né? Nós, corretores, temos que explicar para o cliente, e às vezes a gente nem sempre sabe o que é tudo, né? Então, hoje aqui a gente vai falar sobre alguns termos que são as maiores perguntas do nosso cliente. O cliente pergunta e a gente fica uma tremenda saia justa, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui a Thaís para nos ajudar. Por exemplo, eu acho que é o item mais perguntado pelos clientes. O que é estrutura, construção e estrutura convencional e alvenaria estrutural? Perfeito. Adelaide, são duas coisas muito diferentes. A estrutura, que o pessoal chama de convencional, é um concreto armado que é feito para poder absorver toda a carga da edificação. O que é isso? Todo o peso de todas as lajes de cada pavimento, ele é apoiado e amarrado numa cinta feita com pilares e vigas, que distribui essa carga toda a fundação do prédio. O que acontece? Muita gente pode ver por aí, o corretor até quando anda nas ruas, vê que quando você olha, os prédios parecem uns esqueletos. Depois você vai subindo a alvenaria, vai fechando o prédio, fazendo exatamente as vedações para depois fazer as divisões internas dos apartamentos. Isso é uma estrutura convencional, o que é muito diferente de uma alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, a própria alvenaria, como o nome diz, ela já faz a função de estrutura, ou seja, eu não tenho os elementos pilares e vigas para fazer esse travamento. Então a própria parede desce a carga da estrutura para levá-la à fundação do edifício. Logo, a gente orienta sempre a todo mundo que compra um apartamento olhar no memorial para verificar qual é o tipo de estrutura, porque se for a alvenaria estrutural, você não pode tirar parede, você não pode cortar paredes, porque senão você causa sérios riscos ao edifício. A estrutura, né? Eu acho que assim, a alvenaria estrutural é como a gente constrói casa normalmente, exatamente, né? Faz a parede, põe a laje em cima, faz mais parede e faz a cobertura. É exatamente isso, é o castelinho de cartas. Se você tira a parede que está embaixo, tudo cai. Tá. É muito importante que o corretor saiba isso para poder orientar o cliente na venda do apartamento ou do imóvel, que eu não posso de maneira nenhuma sair tirando paredes e permitir que o arquiteto proponha isso numa alvenaria estrutural. Aliás, isso foi uma coisa que houve bastante discussão aí, naquele caso do Rio de Janeiro, que caiu um prédio inteiro, perfeito, derrubou mais dois, foi uma coisa horrorosa, porque as pessoas mexeram na estrutura. Não pode. Agora, um esclarecimento aí para você, que também me perguntaram. Viga são as horizontais. Perfeito. Né? E os pilares e pilares são as colunas, exatamente, né? Verticais. Exatamente. Né? Então, viga e pilar, exatamente, sustentam as lajes e todo o peso no caso da estrutural, exatamente, é isso?
Acontece, às vezes, da alvenaria estrutural precisar da ajuda de uma viga para apoiar uma parede na outra. Então, às vezes, você pode olhar e falar, poxa, minha casa é em alvenaria estrutural, meu apartamento, mas eu tenho uma viga. Não retire as paredes da mesma forma. Você pode causar um sério dano aí e Deus me livre. Então, por isso que o cliente, quando a gente conversa com o cliente, posso fazer modificação? Que isso todo mundo pergunta. Posso mudar? Sim, com a orientação de um arquiteto, de um engenheiro, que vai estudar exatamente essa forma de construção e vai estudar os pontos onde podem ser alterados ou não, né? Perfeito. Mas na estrutura convencional ou nessa primeira estrutura de vigas e pilares que a gente comentou, você falou que constrói o esqueleto, né? Mas depois de construir o esqueleto, nós temos os fechamentos, que é outra dúvida do cliente, outra dúvida do corretor. Existe o fechamento. E o fechamento, às vezes, está lá citado, que o fechamento será feito em bloco cerâmico, o fechamento será feito em blocos de concreto ou em estruturas de drywall. Perfeito. Conta pra gente o que é isso e para que serve cada um. Vamos lá. O bloco cerâmico, cada um tem as suas qualidades, as suas vantagens e as suas desvantagens. Não que um seja exatamente melhor ou pior do que o outro, não é isso. Cada um tem as suas qualidades ou não. O bloco cerâmico, por exemplo, ele é mais leve, ele é mais fácil de manusear, a parede sobe mais rápido, porém, ele não adere água, você precisa de um revestimento mais espesso para poder fazer a parede ficar toda regularzinha, bonitinha. Fazer o reboco. Exatamente, o reboco, o famoso reboco. O bloco de concreto, ele é mais pesado, ele é mais resistente mecanicamente, ele é mais isolante acústico do que o cerâmico é mais isolante térmico. E você não precisa de um reboco tão grosso para poder dar o acabamento do apartamento. Muitas vezes é feito quase que uma casquinha de gesso. Exatamente. Né? Ele é mais resistente também quando você vai pregar um quadro na parede do que um bloco cerâmico. Né? E tem também a construção em drywall, que a gente usa principalmente nas partes internas do apartamento, que é a parte que é um tipo de construção rápida, leve, prática, perfeita, só que ele não suporta carga. Então você vem com as estruturas em aço galvanizado, ela já é toda perfurada para a passagem dos conduítes elétricos e hidráulicos. Você coloca aquela estrutura e vai chapeando com uma placa de gesso acartonado. Então você parafusa essa parede no montante e a tua parede está prontinha, feitinha. É um jogo de armar. Exatamente. Aí para fazer um melhor isolamento acústico, o térmico, você pode colocar a lã de rocha ou a lã de vidro no meio dessa parede. Fazer um sanduíche. Exatamente. Né? Eu tive um apartamento em drywall. E antes de eu ter esse apartamento, eu tinha um preconceito muito grande contra drywall. E depois eu descobri que só é diferente. Até que, por exemplo, eu coloquei armários, eu coloquei quadros. É que é exigido uma mão de obra mais especializada para tratar, para fazer esses pequenos ajustes. Não é só você ir lá, furar com a furadeira, botar uma bucha, não é assim que funciona. Sim, né? Você precisa de uma bucha especial. Se for um móvel, por exemplo, uma prateleira ou uma televisão, você precisa de um reforço de madeira dentro dessa parede para poder suportar todo esse peso. Mas nada que inviabilize o uso, é muito comum, é muito utilizado, inclusive nos outros países, Estados Unidos, É isso que eu queria conversar com você. Aqui no Brasil, a gente basicamente usa bloco de concreto, principalmente nas construções das casas, né? E em outros países não é bem assim, né? Nos Estados Unidos as casas são feitas, que eles chamam de construção seca. Exato. Né? Que basicamente não usa essa massa, né, lá na obra. Isso, e tudo. Você tem muito preconceito com esse tipo de construção aqui no Brasil? Acho que a gente acostumou a isso? Então, a gente está percebendo que o drywall ele é cada vez mais aceito. Por quê? Porque o brasileiro ele entendeu que eu posso otimizar a obra com uma construção mais limpa, mais ecológica, mais rápida, e que funciona da mesma maneira, principalmente na divisão interna de ambientes, e me possibilita até uma mobilidade maior.
Ah, eu cansei dessa parede, eu quero reformar de novo. É mais fácil, você vai, tira aquela parede dali e parafusa uma outra em um outro lugar. Em 2 dias você faz uma obra. Você faz uma obra com muito mais rapidez e muito mais limpeza do que uma obra de alvenaria, que você mexe justamente com a argamassa, o reboco não fica perfeito. É muito diferente, um drywall ele é mais rápido, ele é liso, né? Ele é mais perfeitinho. Então assim, o brasileiro tinha muito preconceito. Agora isso está diminuindo muito, graças a Deus, a gente vai evoluindo, vai, né, aceitando novas culturas, novas coisas. Novas tecnologias, né? E uma coisa também interessante, assim, que vale observar, e que é uma vantagem do drywall, é que você precisa de menos colunas, menos pilares, porque o peso do prédio todo, o peso da construção é muito menor. Então você tem uma garagem muito mais limpa, muito mais espaçosa, né? Você tem vantagens, né? Sim, você tem vantagens. Quando você tem as paredes internas todas em alvenarias, elas são muito pesadas. E o drywall não, ele já é leve. Então assim, você vai ter ali, é óbvio, no seu subsolo, os pilares e as vigas, só que com o peso mais leve das paredes internas, você consegue suavizar e você consegue, enfim, fazer a divisão do seu ambiente de uma forma leve e de uma forma que funcione com uma carga bem menor, isso é verdade. Então aí nós estamos aprendendo aí a absorver novas tecnologias, né? Inclusive por questões de custos, né? E questões assim de limpeza de obra, né? Porque aqui quando você constrói na alvenaria convencional ou estrutural, você tem uma perda muito grande, né? Então vamos lá, eu falando de um outro ponto, tá? Um outro ponto bastante importante. Esquadrias, aí já vem a primeira, é a palavra, né? Esquadrias são janelas e portas. Sim. Né? Que podem ser de alumínio anodizado com pintura eletrostática, pode ser um alumínio, eu não sei, esse mais comum, que é cinza mesmo, que eu não sei como é que chama. É assim, o alumínio anodizado é o cinza mesmo. O alumínio com pintura eletrostática, você pode proporcionar aí as cores. A branca, a preta, a bronze, enfim. Um monte a opção para o arquiteto poder brincar e poder fazer um prédio mais bonito, compor aí um projeto arquitetônico mais interessante. Mas, e além do alumínio, janelas hoje também tem de PVC, tem as tradicionais de ferro, de madeira. Aliás, eu vi uma com pintura eletrostática que é igualzinho madeira, né? Muito lindo, né? Onde esses diferentes materiais, PVC, alumínio, ferro e madeira, onde eles se aplicam e qual a diferença que vai ter no resultado final da construção? Legal, muito importante essa pergunta, porque a gente sempre que coloca um material numa construção, a gente pensa lá na frente na manutenção, a gente pensa lá na frente no tempo que isso vai ficar exposto ao sol, à chuva e no material. Então, vamos lá, normalmente a parte externa do prédio a gente usa muito o alumínio ou o anodizado, ou com a pintura eletrostática, depende do partido arquitetônico do edifício. Eu uso internamente as portas de madeira, na maioria das vezes, e o gradil, os portões, o guarda-corpo dos edifícios, às vezes em alumínio com vidro, às vezes em ferro. Isso também a gente faz bastante. O PVC a gente não usa muito em São Paulo, usa mais na praia, até por ataque de maresia e etc. Então o PVC o pessoal gosta de usar mais na praia. Ah, tá. Então porque o ataque da maresia também acontece no alumínio? Também. Bem menos, ele é muito mais durável, mas do que ele o ferro, também... Né? Não, o ferro na praia não dá. Não dá. Mas ele também acontece. Tá. E agora, vamos falar de uma outra coisa. Ferragens. Legal. Né? Ferragens são as maçanetas, dobradiças, essas coisas. Né? Ferragens, louças, metais, tudo isso a gente coloca várias marcas, revestimentos. Normalmente o cliente reclama muito isso. Olha, tem um número enorme de, assim, marca A, B ou C, ou a palavra temida, similar.
Por que a gente coloca dessa maneira genérica e não bem específica, que todo mundo ia ficar feliz? Vamos lá. O que acontece? Por que aparece a marca A, B ou C ou similar? No meu memorial descritivo, eu não posso limitar a construtora e limitar o memorial falando, o modelo vai ser X da marca Y ou o modelo vai ser Z da marca W. Eu não posso, por quê? Eu não sei como é que vai estar o modelo na época da entrega do prédio. Normalmente a gente demora 26 meses para entregar o prédio, às vezes tem algumas construtoras que um pouquinho mais. Então assim, eu não sei se daqui 26 meses o fabricante vai ter um problema na qualidade ou a disponibilidade. Ou se de repente, Deus me livre, o fabricante fecha. Então eu tenho que colocar o A, B, o C e o similar para garantir a qualidade do material, para garantir que eu vou conseguir entregar no prazo, que ele vai me atender no prazo que a obra necessita, e para garantir também a garantia do meu cliente. Claro. Então, por isso que a gente coloca o temido similar. Porque uma coisa que a gente tem que eu compreendi, né, depois de algum tempo que eu reclamei do memorial, tá? Que eu também já reclamei do memorial quando eu ia explicar para o cliente, mas uma coisa que a gente precisa entender, assim, quando o incorporador coloca fulano, beltrano, YZ ou similar, ele está, na verdade, nominando uma faixa de qualidade na qual ele vai trabalhar. Exatamente. Né? Porque são realmente similares em qualidade, só vai modificar um tanto ali o nome, a marca, mas então eu estou determinando ali a faixa em que eu vou trabalhar. Essa eu acho que é a grande garantia do cliente. Exatamente, né? Exatamente. Bom, um item que faz muita diferença também, né? O corretor sabe disso, porque é custoso e muito trabalhoso. Os revestimentos. Sim. Então, se eu vou substituir, sei lá, metais, é só trocar uma torneira, não custa muito, mas piso e azulejo para substituir é uma tristeza, você sabe disso, né? Quem já fez reforma aí sabe, né? Quais as diferenças que você chamaria atenção? A diferença entre mármore, granito, cerâmica, porcelanato? Qual é a diferença? O que eu posso explicar para você, corretor, e para você, Adelaide? Vamos lá. Normalmente as construtoras, inclusive a gente, quando vai fazer um memorial, quando escolhe os revestimentos para colocar numa obra, a gente escolhe de forma que sejam os mais neutros, que sejam os que menos impactem, de repente, com o seu gosto. Porque se você não quiser trocar esses revestimentos, uma vez que eles são custosos e etc., você consiga decorar o teu apartamento sem que a gente interfira muito no visual do teu apartamento. Há quem goste do amarelo, há quem goste do azul. Então, todas as nossas linhas normalmente são mais limpas, mais brancas, mais beges, mais neutras. O que é importante, uma vez que eu já falei até anteriormente, prestar atenção é o uso adequado de cada material, de cada revestimento, para a região que está sendo adotada. Então é assim, uma área externa, eu preciso de um piso, de um porcelanato mais resistente e rústico. Por quê? Não pode ser um polido, por exemplo. Exato, porque numa chuva eu vou cair, não tem conversa. Vira um sabão. Vira um sabão. Então eu preciso usar adequadamente o revestimento certo para o lugar certo. Não vou colocar um polido dentro de um box, né? Uma cerâmica, um porcelanato polido, um porcelanato natural vão bem numa cozinha, numa sala, até num banheiro, porém não no box. Numa área externa, é óbvio, vou procurar um porcelanato rústico, uma pedra rústica, um granito, alguma coisa assim mais resistente. Então a gente tem que prestar atenção no uso adequado de cada material. Isso sempre, é sempre o bom senso. Então, aí a gente teve algumas dicas bastante interessantes, né? Só uma pergunta a mais, assim, que realmente gera muitas dúvidas. Água, gás, eletricidade, existe individualização, existe preparo para individualização? O que normalmente é entregue hoje em dia? Vamos lá. A gente entrega
uma infraestrutura que permita a individualização dos medidores de água, gás e etc. Não se usa em entregar já individualizado. A gente entrega para o condomínio de forma que possa se fazer a individualização. Tá, então dá oportunidade para que numa assembleia se escolha a individualização ou não. Depende muito do condomínio, se é grande, se é um condomínio de muitos apartamentos, se é homogêneo as famílias ou não. E aí é uma decisão do condomínio, ele faz as contas, né, e vê se é interessante ou não. Na verdade, o mais importante do memorial é o cliente ter nas mãos na hora de receber o imóvel. A compreensão dos detalhes é de suma importância para que ele tenha uma real garantia dos direitos dele, porque o memorial faz parte de um documento respaldado em lei para que o cliente receba aquilo que foi acordado lá atrás, há 2, 3 anos atrás com o corretor. Então, corretor, uma venda bem feita é uma venda consciente. É uma venda que você trabalha com transparência na sua carteira de clientes. E se você trabalhando com transparência, a sua carteira vai ser sempre fiel e crescente. Cara Thaís, obrigado por sua ajuda. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que todos nós entendemos muito mais e vamos olhar o memorial agora, não é? Com muito mais atenção, tá? Manda o seu recado aí para os nossos corretores que estão te ouvindo. Eu desejo que todos tenham boas vendas e que levem em consideração o que tem escrito no memorial. Não tem como errar. Prestar bastante atenção no que a gente está propondo e no que a gente vai vender, e uma boa venda para todo mundo. Nós falamos hoje com a arquiteta Thaís Todescato Fornazari sobre a compreensão do memorial descritivo e seus desdobramentos. Continuem falando conosco, mandando suas dúvidas através de e-mail para programamundoimobiliario@gmail.com. As suas dúvidas estarão sendo respondidas aqui no programa às terças-feiras, sempre ao meio-dia. Ok? Até lá!